Olá, caros alunos. No último vídeo, nós fizemos uma leitura da obra de Kant, O que é o esclarecimento, que foi uma resposta que ele deu para um jornal germânico sobre exatamente essa pergunta. Foi um ensaio, né? Gerou um ensaio essa pergunta, que ganhou grande destaque. Para quem viu o vídeo ou leu o ensaio, conseguiu perceber como que Kant ele foi bem claro, né? Ao contrário de outras obras, ele teve uma clareza assim sublime, né? E ele trata desse tema de forma tão clara que dá até pra gente imaginar que ele queria que essa exposição chegasse a todas as pessoas da mesma maneira e não apenas para os acadêmicos, né, para os ilustres acadêmicos. Ele queria que todas as pessoas pensassem sobre, refletissem sobre o esclarecimento. Na minha opinião, é uma obra que tem muito a nos dizer ainda hoje. Por isso eu vou aqui tentar fazer uma analogia com os tempos atuais e fazendo um apanhado mais geral da obra. Olha, em primeiro lugar, Kant ele vai iniciar falando das pessoas que, apesar de terem a possibilidade de serem autônomas, ou seja, de pensar por si mesmas, elas ficam presas ao conforto de deixar que outras pessoas façam isso por elas. Outras pessoas tomem suas decisões, outras pessoas façam suas escolhas. Ele também falou de algo semelhante quando ele definia a diferença entre heteronomia e autonomia. Né? O que seria autonomia e heteronomia na sua fundamentação da metafísica dos costumes? Seria exatamente a ideia que a gente tem, né, de auto, que significa próprio, né, e hetero significa outro. Né? São conceitos importantes na ética kantiana. Vamos especificar um pouquinho melhor? O que seria autonomia? Como o próprio nome já diz, né, autonomia significa próprio, os nomos lei, ou seja, uma lei própria, ou seja, uma pessoa que é guiada por sua própria lei, né? Ou seja, ela não fica presa em outras decisões, né? Uma pessoa que decide pela sua vida, que não transfere para os outros as suas escolhas, suas decisões, as responsabilidades das suas decisões. É interessante que esse conceito ele se confunde com o conceito de autenticidade que a gente viu lá em Sartre, né? Como ocorre no existencialismo sartriano. A gente viu ali que a autenticidade é exatamente isso, essa pessoa que assume, né? Assume como ela é, o que ela vai fazer, o que ela decide. Outro conceito interessante é a heteronomia, né? Que significa exatamente uma lei diversa, ou lei do outro. Se a gente for traduzir ao pé da letra, em outras palavras, seria o seguinte: é uma pessoa que delega as suas escolhas a outros, né? Se delega as suas decisões, as responsabilidades, né, das suas decisões a outras pessoas, então situações, né? É o que Sartre vai chamar de má-fé, aquela pessoa que sempre vai culpar os outros, né? O destino, os determinismos biológicos, sociais, as outras pessoas, né? Porque tudo isso faz com que a sua vida já esteja, como se diz, decidida por outros, né? Mas Kant ele ressalta que, ainda que essa pessoa que se sente confortável tendo os outros para decidirem por ela é sempre incentivada também a fazer isso, né? Ela é sempre incentivada a permanecer na heteronomia, né? Ele ainda faz uma analogia com os animais domésticos, dizendo que essas pessoas, elas que vivem, né, na heteronomia, ou seja, deixando as outras pessoas decidirem por elas, elas vivem na verdade na menoridade, né, como ele chama. São pessoas que estão sempre sendo amedrontadas de maneira que não deem nenhum passo sem medo de cair, ou seja, que elas são sempre incentivadas a não terem confiança em suas decisões. E ele ressalta que o esclarecimento ele deve acontecer gradativamente, paulatinamente, né? E não como numa revolução, né? Uma ruptura. Por quê? Porque sempre que a gente tem uma revolução, uma ruptura, você vai ter novos preconceitos que vão sempre substituindo preconceitos anteriores. Sempre que eu leio essa passagem eu fico lembrando dos fatos históricos, né? Recordando os diversos contextos históricos que sofrem rupturas, como que os preconceitos eles vão se sobrepondo a outros preconceitos, né? Quando as pessoas buscavam mudanças drásticas e acabaram amargando mudanças que na verdade foram até para pior muitas vezes, né? Isso acontece em diversas atuações humanas também. E Kant, bem atento a isso, ele vai dizer que o importante é fazer uso público da razão.
né, em todos os seus domínios e limitar ao máximo o uso privado da razão. O que ele entende como uso público da razão e uso privado da razão? Diferenciando um pouco o que ele entende por isso, é importante a gente entender que a gente não pode pensar no senso comum, né, quando a gente fala isso, né? O que seria o uso privado da razão? Seria o que a gente entende ali como hoje pragmatismo. Eu estou tentando trazer assim, tentando simplificar um pouco, né? Por exemplo, pragmaticamente falando, a gente não seria viável uma pessoa deixar de pagar os impostos. Ele cita esse exemplo do imposto, inclusive, né? Por quê? Porque se ela não concorda com eles, se ela deixar de pagar, ela vai sofrer alguma punição em razão disso, né? Porque a lei existe para ser cumprida. E também existem as penalidades para aquele que não cumpre as leis. E isso seria o quê? O uso privado da razão. A pessoa vai lá e paga o imposto, não porque ela concorda com o imposto, mas ela pensa assim, não, de forma racional ali é melhor pagar o imposto nesse momento, né? Ou seja, um certo pragmatismo, né? Lógico que Kant não toma esse conceito de pragmatismo, né? Mas foi a melhor maneira que eu encontrei aqui de tentar trazer esse conceito para a gente poder entender aqui, né? E o que seria o uso público da razão? Seria exatamente o contrário disso, né? Ou seja, o uso privado é exatamente esse exemplo pragmático, né? O uso público, nesse exemplo que eu dei, seria exatamente a pessoa que vai se manifestar, né, contra os impostos, nas esferas próprias, é claro. Ela pode se manifestar contra os abusos dos impostos, né? E, apesar de pagar os impostos, ela questiona, ela indaga, ela busca mudanças. Ele dá o exemplo, por exemplo, do padre, né, que repassa à sua assembleia todas as doutrinas da igreja. Ele poderia, em algum momento, se opor a alguma doutrina da igreja, né, ou algum ritual da igreja, né? Mas, o que a gente vai lembrar? Olha, não seria ali muito prudente ele manifestar isso, por exemplo, durante uma homilia, na hora que ele está falando para a assembleia. Ele é obrigado a seguir o rito eclesiástico. Mas isso impede dele alterar isso, né? Kant diz que isso seria o quê? O uso privado da razão, né? Diante da Assembleia. Mas isso não impede que ele busque uma transformação em outras situações, né? Através do uso público da razão, questionando os costumes, questionando os ritos, que podem ser alterados de acordo com as normas da própria igreja, né? De acordo com as necessidades das pessoas, com as novas interpretações da palavra de Deus, né? Se a gente fosse trazer aqui à tona essa ideia do cristianismo. Só para dar um exemplo aqui, até o Concílio Vaticano II, né? Que está longe de Kant, mas é só para dar um exemplo. A Igreja Católica, as missas eram rezadas de costas para o povo, em latim e apenas por membros da igreja, né? Elas eram comandadas por membros da igreja, né? A celebração ali era o padre, né? Estava num patamar acima, ele sempre usava latim o tempo todo, em todas as situações, e não apenas nas celebrações, então tinha aquela áurea, né, de superioridade, né? Depois do concílio, a missa, ela passou a ser realizada de que maneira? Na própria língua de cada país, né? Se é brasileira, em português, né? As pessoas passaram a ajudar na celebração. Hoje pessoas leem durante a celebração. Os padres podem ter liberdade para usar outras roupas quando não estiverem celebrando, né? Então, imagine um alívio dos padres brasileiros, né? Aqui diante do nosso clima tropical, depois que não teve mais obrigatoriedade do uso da batina, né? Mas aí você vê que é interessante, aí houve mudanças. Agora, imagine uma situação, nessa mesma situação, em um padre que não concorda com nada disso antes do Concílio Vaticano II e começa a passar a celebrar a sua missa da sua maneira, né? Ou então parasse de usar batina a todo momento, sem haver ali a mudança formal da igreja. O que aconteceria? Ele conseguiria alguma coisa? Olha, possivelmente ele poderia teria um efeito contrário e prejudicial a ele mesmo. Ele poderia ser até excluído, e até mesmo os fiéis que eram tão acostumados com os rituais tradicionais, eles iriam ficar contra esse padre, não iriam? Porque as pessoas são assim, né? Então, o que aconteceria? Ele seria excomungado, vamos dizer assim. É interessante notar que o esclarecimento é sinônimo para Kant de uso o quê? Autônomo e o uso público da razão. Então, ou seja, autonomia, uso público seria a mesma coisa. Kant, ele é considerado um dos maiores iluministas de seu tempo. Por isso, né, nós vimos que o iluminismo, ele se iniciou ali como um movimento cultural ali no século XVII, né, e depois no XVIII, né, e vai buscar mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais na sociedade da sua época. E essas transformações vão influenciar aqui no Brasil também, né, com as revoluções, etc. Os iluministas, eles acreditavam
na disseminação do conhecimento, como uma maneira de engrandecer a razão, especialmente numa época que tenta sempre tentar se abdicar das amarras do pensamento religioso, filosófico, científico lá da Idade Média, né, onde a gente tinha um teocentrismo. É importante a gente ressaltar que os iluministas, eles não eram ateus, não. Nos exemplos de Kant, por exemplo, nós estamos vendo isso. Nós podemos perceber que ele dá exemplos religiosos, valorizando o papel das instituições religiosas, apesar de valorizar também, né, ainda muito mais, né, aquele indivíduo que pode chegar ao conhecimento sobre tudo por si mesmo, de maneira autônoma, a partir do uso público da razão. E ele ainda ressalta que o esclarecimento ele é um direito sagrado da humanidade. Por isso, ninguém pode renunciar ao esclarecimento. As pessoas elas buscam o esclarecimento o tempo todo, durante toda a vida. Para Kant, o iluminismo ele proporcionou as ferramentas para que o ser humano saísse da sua menoridade. Nós falamos disso em outro vídeo, né? O ser humano saísse da sua menoridade e começou a explorar outras possibilidades de progresso através do uso da sua própria razão. E aqui nós estamos falando de uso público, né? Sem se deixar enganar pelas crenças, pelas tradições, pelas opiniões alheias. Sem isso, nós não teríamos nenhum avanço na ciência, né? Que inclusive trouxe diversos progressos, não só na própria ciência, mas em diversas outras áreas do conhecimento. E Kant, ele ressalta que nenhuma sociedade poderia impedir o ser humano de buscar o esclarecimento, ou seja, poderia impedir o progresso do esclarecimento. Por quê? Porque esse progresso, segundo ele, reside exatamente na natureza humana. E se a gente impedisse esse progresso, a gente estaria cometendo um crime contra a natureza humana. Veja que ele está aqui falando da sociedade que impedisse, né? Ou seja, não só um indivíduo, né, um monarca, né, mas a sociedade. Não existem leis imutáveis, mesmo que decididas sobre um viés social. Né? E isso é interessantíssimo, porque veio de um filósofo que é o criador do conceito de imperativo categórico. A gente não vai falar sobre ele aqui, mas vocês já sabem, né? Que é exatamente o que leva em conta toda a sociedade, toda a humanidade. Né? E se uma sociedade como um todo não pode impedir o esclarecimento, quanto mais um governante, né? Se uma sociedade não pode impedir, né, através das leis, o governante também não pode, né? Se um governante fizesse isso, ele estaria indo também não só contra a natureza humana, mas contra a sua própria majestade, né? E aí surge a pergunta: nós já estamos numa época esclarecida? Olha, a pergunta é de Kant, lá da época dele. Acho que essa pergunta feita por Kant para a sociedade da sua época ainda pode se aplicar aos dias atuais, né? Nós estamos diante de uma sociedade esclarecida, uma época de tantas mentiras, que tem inclusive muito mais poder de persuasão do que a própria verdade. E Kant, lá na época dele, dizia: não, nós não estamos numa época esclarecida, nós estamos numa época de esclarecimento. E essa resposta me faz refletir: será que nós também podemos aplicar essa resposta aos nossos dias atuais? Nós estamos numa época de esclarecimento? O ser humano ainda busca o esclarecimento? É a pergunta que eu deixo aí para vocês colocarem nos comentários. Gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.